Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Eu sou Silvana Machado. Tá entrando no ar a última edição deste ano do Café Sem Filtro. Vamos lá esperar a Raquel. Certos rituais jamais mudarão nesse Instagram. A gente vai esperar ela entrar e ver se a gente consegue conectar. Deixa eu fazer o convite. Bom, foi convidada e ela convidou ao mesmo tempo. Deu certo? Deu certo. Não te vejo, mas tudo bem, bora lá. Eu te vejo. A gente já sabe que ou uma vê ou a outra, né? Não tem. Vai Pelo menos alternando, não tem problema, não. Faz bom parte. dia! Bom, bom dia! E aí, como é que Último, você tá? tô bem. Esse é o último café sem filtro desse ano, né? Que a gente vai fazer um recesso. Tava avisando aqui no começo, a gente vai entrar em pausa a partir da próxima semana. Voltamos finalzinho de janeiro, né? Vamos organizar a vida, descansar, cuidar da cutis, fazer hidratação do cabelo, Ai, tomar um descansar solzinho, banho de mar, principalmente. no caso, Ai, que isso caminhar aí, no querido. parque. Necessário, é importante. Um descanso necessário. Pois bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Silvana Machado, sou psicóloga gestalterapeuta, trabalho com crianças, adolescentes e adultos, crianças e adolescentes só presencialmente em Salvador e Lauro de Freitas. Adultos tem presencialmente e tem online também. Tô com um site novo, tão bonitinho, super hiper focada. Veja o link na bio, limiar.dreamhosters.com. E aí você vai conhecer meu site que fala bastante sobre o meu trabalho, fala sobre a proposta do que eu estou trazendo aqui dentro da psicologia e tem uma aba muito legal de recursos que tem várias ferramentazinhas legais que vocês podem usar lá para várias coisas. Estou colocando. Agora mesmo eu estava mexendo, fazendo algumas recomendações de filmes, livros, séries, artigos, coisas bacanas para vocês se interessarem em ter no repertório de vocês. Raquel, Olá, bom dia, pessoas desse Instagram. Meu nome é Raquel Guimarães, sou psicóloga comportamental, mais especificamente eu atuo dentro da TCC. Eu atuo de forma online, né, os atendimentos de forma online. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, onde eu posto várias coisas aleatórias, na verdade. Eu falo de filme, falo faço algumas reflexões sobre a vida, né? Explico sobre alguns conceitos da psicologia. E é isso. Bora lá, deixa eu explicar o que é o Café Sem Filtro, que é esse projeto que eu e Sil iniciamos esse ano. É um espaço que nós decidimos abrir toda semana para conversar sobre diferentes assuntos. Então, a gente traz aqui a nossa visão, tanto pessoal quanto também profissional. Tanto também quanto profissional. Deixa eu fechar minha janela, que minha cortina está ali na frente. Pronto. A gente traz nossa visão, tanto pessoal quanto profissional, sobre diversos assuntos. O nosso objetivo aqui é abrir um espaço de debate. Então, nós conversamos e também gostamos quando vocês participam, trazem as opiniões de vocês. É bem interessante, é bem legal. Sobre o que vamos falar hoje, Sil? antes de entrar no tema da semana, eu quero fazer um convite para todo mundo para conhecer a Agiliza Psico. Na Agiliza Psico, a gente traz materiais para psicólogos, especialmente aqueles que estão começando a carreira na psicologia, estudante, pessoal recém-formado. São materiais para ajudar você na gestão da sua clínica, no marketing, enfim, para ajudar nesse trabalho aí, nessa parte burocrática do que é gerir uma clínica. Bom, o tema de hoje não poderia ser outro. É o tema que está na boca de todo mundo. A não ser que você tenha passado a última semana em Marte. Eu acho que até em Marte as notícias já chegaram. O CEO da United Health. United Health é uma companhia gigantesca de seguros, seguros de saúde dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, é uma multinacional, na verdade. Algumas empresas aqui do Brasil até faziam parte do grupo da United Health, como é o caso da Amil, por exemplo, que já não é mais, mas fazia parte. Então é um conglomerado gigantesco, né, da indústria da saúde, que é conhecido
não só a United Health, mas a indústria da saúde como um todo, é conhecida por cobrar altos preços e não devolver aos clientes na mesma proporção quando eles precisam. Então, muita gente tem seus procedimentos negados, muita gente. Situações absurdas, assim. Você vai vendo cada vez mais vão aparecendo relatos, médicos revoltados porque negaram medicação antiemética contra enjoo para paciente, para criança que estava fazendo quimioterapia, porque não é previsto, sabe? Coisas de dizer que eram condições pré-existentes, coisas. Enfim, absurdos e absurdos, absurdos, a tal ponto que estima-se que cerca de 60 mil pessoas por ano morrem por causa da negligência dessas companhias de seguros de saúde. O CEO mais recente da United Health, no ano passado, se não me engano, ou esse ano, agora eu estou em dúvida sobre essa informação, lucrou coisa de 10,2 milhões de dólares às custas desse tipo de procedimento, de negar procedimento, enfim, aumentou o lucro da empresa em bilhões. E se foi comprovado, tem duas situações que ele está envolvido. Uma que ele foi acusado, não sei isso, eu não sei dizer se foi comprovado, mas foi acusado de fraude, de ter vendido as ações num preço inflacionado, sendo que tinha uma investigação judicial correndo em relação a alguma coisa. Ele usou informação, teria usado informação interna para se beneficiar e conseguir manipular ali o mercado de ações, e isso é um crime previsto. E tem uma situação aí de que ele estaria usando a inteligência artificial que é feita quase programação de cassino, né? Que a casa sempre ganha. 90% dos casos que passaram por essa inteligência artificial foram negados. É feita mesmo, calibrada ali para poder negar os procedimentos das pessoas. Existem processos correndo em relação a isso. Vendo essa situação, um rapaz que nós não temos certeza ainda, porque ainda não houve processo, não teve comprovação, mas que tudo indica, chamado Luigi Mangione, um estudante já, né, fez mestrado, se não me engano, ali, naquele processo, seguindo uma carreira acadêmica bastante promissora na área de tecnologia. Ele sofreu um acidente um tempo atrás, teve uma lesão na coluna, precisou passar por um procedimento cirúrgico, não teve a cobertura que ele esperava. É de boa família, bem nascido, uma família até com bastante posses, rica. Lá nos Estados Unidos, ele era um estudante exemplar, foi orador da turma, né? Passou cheio de honras, se graduou cheio de honras, era um estudante excelente. Ele teve essa lesão na coluna, começou a passar por vários problemas, várias situações, começou a sentir dores crônicas, foi se revoltando cada vez mais e ele teria feito um plano. Ele sozinho imprimiu em casa uma arma irrastreável, pegou partes de armas, ele conseguiu fazer uma impressora em 3D uma arma com um silenciador. Ele pegou o ônibus, foi para Nova York, mapeou o lugar, pegou todas as informações que precisava. Esse CEO da United Health, de nome Brian Thompson, ia para uma reunião no Hilton Hotel. O Luigi Mangione, supostamente, né, esse rapaz sozinho, nesse momento ele mascarado com um capuz e uma máscara, ele tira a arminha da mochila, dá 3 tiros no cara, sai andando, pega a bicicleta, entra no Central Park, desaparece no Central Park, aparecem alguns rastros dele em câmeras de segurança depois. Ele pega um táxi, entra no ônibus e sai da cidade, sai do estado de Nova York. Ninguém sabia onde ele estava, até que a polícia coloca a cidade de Nova York oferece uma recompensa, acho que de 10 mil dólares, e outro órgão oferece mais 50 mil dólares. Então a cabeça do cara tá valendo 60 mil dólares. Um funcionário da McDonald's pega o telefone, fala: ó, esse cara tá aqui no meu McDonald's, liga pro 911, né, o número da polícia, denuncia o cara lá. E por questões burocráticas, administrativas, ele não fez a denúncia pelos meios corretos, ele não vai receber recompensa alguma, nem os 10 mil, nem os 50 mil dólares, ele vai ficar a ver navios. As pessoas estão, em grande maioria,
se colocando em favor do assassino, que o cara da United Health era colocando, né, as coisas, o que é que ele representava, o que é que ele significa. A imprensa tenta colocar Luigi Mangione como um cara perigoso e a população não quer comprar essa narrativa. As pessoas dizem Free Luigi. Os próprios presidiários que estão dividindo cela pedem para que libertem Luigi, estão ao lado dele. Ele escreveu um manifesto gigantesco falando, se posicionando, né, sobre a indústria da saúde, do quanto isso é absurdo. Algumas informações dizem que ele afirma que foram plantadas evidências com ele. Dizem que encontraram com ele tanto a arma quanto esse manifesto. Ele afirma que foi plantado com ele. Das investigações, encontraram no meio do Central Park uma mochila meio parecida com a que ele usava, com dinheiro de banco imobiliário e uma jaqueta com um capuz semelhante à que ele usava. Os CEO das grandes empresas estão apavorados, tirando seus perfis, suas informações dos LinkedIns e tentando esconder quem são os CEO das grandes empresas, em especial a da indústria farmacêutica e de saúde em geral, quer dizer. E Elon Musk, desde então, começa a ir para todos os lugares com os filhos pequenos pendurados aqui no pescoço, ou com uma filha na frente e outra atrás. A internet diz que ele provavelmente sequer sabe o nome dessas crianças, mas ele está usando os filhos de escudo humano desde que surgiu essa situação. E esse é o contexto atual. Isso é o que nós temos de informação sobre isso até agora. Tem mais alguns detalhes que vão surgindo aqui, mas é um tema que dá pano para manga. Uma informação que eu acho que é importante antes da gente começar a discussão toda é que no mesmo dia que houve esse assassinato, que o Brian Thompson foi assassinado, de manhã, uma outra empresa chamada Blue Group, que é do setor de saúde, tinha feito uma declaração, lançou para os clientes, enfim, de que a partir de agora, quando a pessoa precisasse de anestesia durante um procedimento cirúrgico, essa anestesia seria cobrada a coparticipação proporcional ao tempo de duração do procedimento. Teve uma revolta gigantesca, o Brian Thompson foi assassinado, e aí à tarde, no mesmo dia, o Blue Group falou, foi mal, tava doidão, não era bem isso não. Foi o estagiário que mandou, enfim, eles retiraram essa resolução e disseram que tinha sido um equívoco e que isso não iria acontecer. É isso. Foi. Tem uma informação que eu acho que é muito importante nós termos em mente, deixar muito claro. Quando a gente pensa em questão de saúde pública, a gente precisa lembrar que a nossa situação aqui do país, do Brasil, é muito diferente, tá, gente? Nós somos muito privilegiados nesse sentido. O Brasil, ele é um exemplo no assunto saúde pública. Por incrível que pareça, temos muitas falhas na nossa saúde pública, mas ainda assim ela é vista como um exemplo mundial. Na grande parte do mundo não existe esse negócio de serviços gratuitos de saúde. Isso é fora da realidade. Em grande parte do mundo, ou você tem muito dinheiro para arcar com os serviços de saúde, que não são nem um pouco baratos, ou você precisa pagar um plano de saúde. Só que tem um grande, porém, um grande problema, um grande comportamento bem maldoso dos planos de saúde. Eu já não sei se esse comportamento em si é muito da questão da saúde norte-americana ou se é mundial. Quando eu estava assistindo alguns vídeos, né, sobre esse acontecimento, o que eu vi que é grande problemático na questão dos planos de saúde lá nos Estados Unidos, em particular, você contrata um plano achando que eles vão arcar com as coisas quando você precisar, só que eles não deixam isso claro. Eles não deixam claro com o que eles vão arcar ou não. Então, é muito comum, em situações de emergência, a pessoa precisar passar por um certo procedimento e chegar lá na hora e o hospital falar assim, olha, o teu plano não cobre, você vai ter que pagar. Só que é muito caro. E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem arcar
ou acabam entrando numa dívida muito grande para arcar, ou simplesmente não fazem o procedimento e acabam tendo a sua saúde agravada, ou às vezes vindo a óbito mesmo. Então, acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Não podemos olhar para a situação de saúde pública dos Estados Unidos pensando na nossa realidade, porque não é a mesma, tá? É muito mais complicado. Tanto que nas balas que o Luigi, né, o Luigi usou, tinham três palavras que muitas vezes são usadas nos processos quando as pessoas tentam processar os planos lá. Que eu tô olhando para baixo que eu tô com. Aqui tô usando a minha colinha, porque eu não lembro de cabeça. Agora. Que é negar, defender e depor. O que acontece? No sentido de destituir, né? É importante isso. Isso. O que acontece? As pessoas, quando elas tentam entrar em um processo contra o plano de saúde, esses planos, eles obviamente possuem advogados muito caros, muito bons, que conseguem ganhar a causa. Então, eles iniciam negando o que está acontecendo, eles se defendem e ainda por cima eles ganham a causa. Então, por isso que essas três palavras foram usadas nesse processo. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não tinha ideia de que era possível, gente, eu não sabia que dava para fazer uma arma, montar uma arma com uma impressora 3D. Na hora que eu vi essa informação, eu fiquei assim, chocada de como é possível, e dá para fazer tudo nesse negócio. Então eu fiquei bem chocada com essa questão também, porque já me fez pensar, saindo um pouco dessa questão de saúde pública, de segurança de forma geral. Arma, impressora 3D pode ser uma arma, dependendo do jeito que você usa. Você pode criar coisas bem perigosas com ela, e eu não sabia disso, eu fiquei muito chocada. Sobre a situação do Luiz nesse momento, né, está sendo aclamado mesmo pela população. Eu acho que é muito compreensível. Nós estamos passando de uma forma geral, né, mundial, por um momento onde a diferença social, a diferença de classe, a diferença financeira é gigantesca. Nós temos pessoas com muito dinheiro mesmo, é, que não tem necessidade, que faz coisas muito fúteis e, enfim, inúteis mesmo. E nós temos muitas pessoas que não têm dinheiro nem para sobreviver. Então, eu acho que a gente está num momento onde essa desigualdade ela está muito exposta, mas acho que também estamos pela primeira vez, talvez dentro dessa situação, no momento onde a população ela tem força para realmente bater contra isso e falar assim, não, pera, não tá legal esse cenário, não tá certo isso. E eu acho que talvez por isso até que esse pessoal, esses grandes empresários, né, estão com muito medo agora, porque eles estão vendo que as pessoas estão do lado do talvez possível aí da pessoa que está fazendo coisa errada, né, do vilão, teoricamente do vilão, porque acho que é até muito difícil, sinceramente, para mim é muito difícil falar quem é o vilão nessa história. Eu particularmente não consigo falar, assim, nossa, ele tá errado e o plano de saúde lá tá tudo certo, tá arrasando. E eu acho que isso é muito interessante, é um cenário muito interessante. A gente está vendo uma movimentação social muito grande em cima disso, e eu acho isso muito interessante. Né? A questão de Robin Hood, né? A Sil tinha usado, Sil, você tinha usado essa expressão quando a gente estava conversando, né? Ele virou um Robin Hood. Bom, tem um livro chamado Delay, Deny, Defend, né, que ele fala exatamente sobre como funciona a estrutura desses planos de saúde. Que eles têm regras claras, e isso foi levantado inclusive com funcionários que trabalhavam lá, pessoas do departamento jurídico, que é por regra, a pessoa entra com a solicitação para o plano, a primeira coisa é você atrasar. Atrasar o máximo possível. Quando não der mais para atrasar, você nega. E aí você nega até esgotar todas as possibilidades.
Quando a pessoa não tiver mais o que fazer, ela vai entrar com recurso. Uma vez que ela entra com recurso, você defende a causa e volta para o começo e tenta atrasar e manter esse ciclo até que a pessoa morra. Porque quando a pessoa morrer, o plano de saúde não precisa pagar mais nada, então ele sai no lucro. E o livro expõe esse esquema. O Luigi Mangione, ele pega aquela caneta Sharp permanente e escreve no cartucho das 3 balas que ele usou, delay, deny, defend, depose. Ele troca o atrasar por depor, destituir, né? Tirar, destronar quase, né? Então, ele faz um trocadilhozinho muito perspicaz aí. Sobre isso tudo, é importante a gente olhar para a história e pensar que a Revolução Francesa começou mais ou menos assim. O Iluminismo começou dessa forma, né, de guilhotinando a burguesia, os ricaços, os monarcas, enfim. Porque o povo estava revoltado, porque o povo estava desesperado, o povo estava sofrendo. E isso é a tal da luta de classe. A história que se diz, Mao Tse Tung dizia isso, que o capitalismo vai cair de podre, já está caindo. E é o que está acontecendo. Eventualmente as pessoas vão se revoltar cada vez mais com essa situação que a gente tem sido posto por uma minoria que estrangula e toma posse de todos os recursos. E aí disso fica uma lição que para essa minoria é muito assustadora, é que a maioria, essa massa, perceba que bilionário também sangra. Estou dizendo que violência é legal, estou dizendo que eu defendo, que eu tenho opinião, não estou dizendo nada. Mas me lembra o dilema do trem, o dilema da manivela, ou o dilema do bonde. A gente pode conhecer ele como vários nomes, tem algumas versões dessa mesma anedota, que é um exercício de ética que a gente faz quando a gente está estudando ética e moral. Tem um trem vindo em alta velocidade, tem os trilhos, e tem uma família de 5 pessoas amarrada aos trilhos. Tem a opção de você puxar uma alavanca que vai fazer um desvio, e nesse desvio esse trem vai atropelar uma pessoa só. Você puxa a alavanca? E aí qual é a questão do dilema? Cada pessoa vai entender isso de uma forma. Isso serve para a gente entender como a ética, como a moral de cada pessoa funciona. Será que vale a pena você eliminar uma pessoa em vez de 5? Mas você vai ativamente puxar a alavanca para que o trem vá em direção a essa uma pessoa em vez das 5, ou você vai se abster? E se essa uma pessoa for sua mãe, sua filha, sua esposa, seu marido, seu cachorro? Se essa alavanca for tirar, são 5 pessoas desconhecidas e uma pessoa ou uma criatura que você tem apreço. Só que nessa situação, a alavanca, o trem está indo na direção de 60 mil pessoas por ano, e puxar a alavanca vai fazer o trem passar por cima da pessoa que amarrou as 60 mil pessoas ali. Como você se portaria nessa situação se você tivesse a chance? Isso faz dele uma pessoa ruim ou ele faz dele uma pessoa muito mais corajosa que todos nós? Eu não sei o que eu penso a respeito disso, eu não sei o que eu sinto a respeito disso. Será que eu não faria isso por ética, por moral, ou será que eu não fazia isso por me faltarem colhões em bom português? Porque eu não teria coragem ou porque eu não teria recursos também? Eu não sei como, eu não sei fazer nenhuma miniatura de super-herói. Não é uma bolinha de máquina de impressora 3D, imagine uma. Se eu tivesse possibilidade, eu faria? Acho que não, mas será que é porque eu sou muito ético ou porque eu sou muito cagona? Não sei te responder. Sendo bem sincera, abrindo o coração aqui. Mas eu admiro que ele tenha tido coragem de fazer isso. Eu me assusto com as possibilidades. Deixa eu só fechar o raciocínio. Eu admiro que ele tenha tido coragem. Eu me assusto com as possibilidades que se desdobram a partir daí. Um lado de mim acha muito bom que os bilionários estejam com medo e que as pessoas percebam que eles são frágeis, porque talvez não haja outro caminho para mudar a situação. Como está, não está legal.
Não sei, deixei aí, botei em cima da mesa e larguei. Eu acho que é muito difícil mesmo a gente ter uma opinião nesse sentido de falar assim, quem tá errado e quem tá certo. Porque, sim, parte de mim eu admito que eu penso também que esse não tenho coragem, eu não faria. Acho que ele está errado? Não muito, não muito. Porque, até para pensar, nós estamos do lado do povo, nós somos o povo, é isso que a gente não está nem numa tão povão ainda. Eu e Silvana temos ainda, de forma geral, uma realidade muito privilegiada, né, em várias questões, mas ainda assim também nós não podemos nos incluir nas pessoas dos mega privilegiados que nós não somos. A gente está muito mais longe disso do que da rua. Não, sim, com certeza. Por isso que eu tô falando, nós somos privilegiadas. Não somos, é exatamente isso que eu estou falando. Não somos os mega privilegiados, mas nós somos sim privilegiadas. Mas ainda assim, nós estamos dentro do círculo que sofre consequências desse pessoal que tem muito dinheiro. Então, assim, por quanto tempo isso vai continuar acontecendo? Porque a verdade seja dita, o pessoal que tem muito dinheiro, eles não vão abrir mão do dinheiro deles, da vida dele, do luxo deles, porque eles estão com dó das pessoas que não têm condição. Essa é a verdade. A gente não pode esperar essa empatia deles. Até porque a gente precisa entender que isso tem muito a ver com a questão de ganância humana mesmo. Então, enquanto eles estão bem, eles não vão se preocupar se tem 60 mil pessoas morrendo porque eles estão sendo super antiéticos e não sendo muito claros com as pessoas, né, sobre como funciona o serviço deles, enfim. E a gente não pode esperar nada de bom vindo disso. E até quando a gente vai deixar isso acontecer? Essa é a verdade. Esse pessoal, eles fazem coisas, eles tomam decisões, de certa forma, porque nós permitimos. Eu acho que é um pouco estranho falar isso, mas é essa impressão que eu tenho. Se a gente pôr esse assunto para política, por exemplo, os políticos se encaixam muito nesse tipo de conversa também. O político não está realmente se importando se as pessoas estão bem ou não. Se fosse assim, eles abririam mão de muitos luxos que eles possuem, que são muito necessários para ajudar as pessoas. Mas eles fazem isso porque eles entendem que as pessoas vão aceitar. As pessoas ainda não entenderam que nós somos a maioria. Nós, como toda a sociedade, como todo, não entendeu que nós somos a maioria. E nós temos sim poder para bater de frente e ir lá e exigir falar, não, você não vai fazer isso, a gente não vai aceitar isso. Então eu acho muito interessante ver agora essa elite com medo, entendendo que eles não possuem tanto poder quanto eles acham. É porque, na verdade, as pessoas ainda não perceberam o poder que elas possuem. Nós somos a maioria e nós podemos, sim, mudar as coisas se a gente se juntar e decidir fazer isso. Eu acho muito interessante essa mudança de poder, de percepção. Porque a gente tem, sim, até essa percepção de que o pessoal que tem mais dinheiro é muito poderoso, eles fazem o que eles querem, eles mandam. Mas não é tão assim. Se a gente parar para analisar e ver a dinâmica do todo, a gente percebe que não é. Eles não são assim tão poderosos, não possuem assim tanta força. E eu acho muito interessante, porque eles têm que estar nessa situação do lead, porque eles estão tentando, a mídia está tentando fazer com que as pessoas enxerguem ele como errado, né? Tipo, não, população, vocês não podem agir desse jeito, né? Não pode agir, decidir matar as pessoas, não pode matar, realmente não pode, mas não pode agir contra a violência. Mas as pessoas não estão comprando esse discurso, porque é a realidade delas. As pessoas passam por isso, as pessoas perdem parentes porque o convênio não quis
não quis arcar com o custo de uma cirurgia, de uma anestesia, de medicamento, que seja. Eu acho muito interessante essa troca que está rolando de percepção. Se as pessoas elas tivessem noção do poder que, como um todo, o povo como um todo tem, as coisas seriam muito diferentes, ao meu ver. E acho que essa situação do Luigi reflete muito essa questão. Uniu esquerda e direita, republicanos e democratas, né? Todo mundo. Uhum. Independente total de direita, esquerda, de republicanos, democratas, independente total disso. Eu não estou nem levando essa conversa para um assunto político para falar assim, ah, e é direita ou esquerda. É político, não é político partidário, mas é muito político, sim. Sim, é. Eu acho que tem uma coisa que é um ponto a não perder de vista jamais. Enquanto a gente discute o que poderia ser, a gente deixa de endereçar o que é. Ah, devia ser anarquista, devia ser comunista, devia ser socialista, devia ser monarquista, devia ser qualquer coisa. Devia ser assim. As empresas deveriam ser assadas, os planos de saúde deveriam fazer isso, deveriam pagar. Não é o que é. Não é o que é o que a gente está vendo aí. O que é como as coisas acontecem. Como é que a gente lida com o que é. Porque eu vejo várias narrativas, várias coisas, vendendo coisas de possibilidades que deveriam ser. A mídia, inclusive, faz muito isso nessa brincadeira de manipular a narrativa, manipular as opiniões. Não, porque as empresas deveriam fazer isso e aquilo outro. Mas não é o que é. A gente Uhum. a pessoa, quando tem uma situação, ela deve entrar com recurso na justiça. E aí a gente sabe o que acontece: delay, deny, defend. Até que a gente entra no depose. É isso, as pessoas começaram a levar isso para as próprias mãos. Como é que vai lidar com isso? Como é que a gente, com a sociedade, lida com isso? Uhum. As castas de poder não têm interesse, mas eles têm medo. Eles começam a ter medo porque eles percebem que eles também sangram, né? Uhum. Não é à toa que o Musk está andando com as crianças em cima do ombro, para cima e para baixo. Estão com medo. Então tem que usar esse medo, eu acho. Não precisa sair matando as pessoas, não vai matar as crianças. Mas é bom agir de outra. Porque se ele está fazendo isso é porque ele sabe que ele tem culpa no cartório. Ele sabe que a história dele não é boa. Né? Nenhum bilionário vai chegar e vai defender seus bilhõezinhos, porque se alguém chegou a ser bilionário foi em cima de muita exploração e muita falta de ética. Uma coisa que eu vi num podcast um tempo atrás, um professor de geopolítica, se não me engano, nem gosto muito dele, porque ele é um cara bem de direita, assim, bem reaça, mas ele é muito bom professor, ele dá aulas muito boas e explica as coisas de uma forma que, mesmo discordando dele, a gente consegue entender o contexto. Eu gosto disso, assim, a pessoa te paramenta para você tirar sua própria conclusão. E ele falou uma coisa que me abriu, assim, uma perspectiva, que o mundo é essencialmente anárquico. Não tem uma lei maior, uma regra maior que vai decidir um direito inato divino de que alguém tenha mais ou menos. São coisas que, ao longo da história, ao longo das divisões geopolíticos, sociais, econômicas do planeta e da humanidade, foi como as coisas foram se constituindo. A gente tem o que a gente tem agora, a gente tem alguns acordos, a gente tem a política de cancelamento, que é o que a gente tem, boicote coletivo, que é o que a gente tem desde o começo da história para fazer uma coisa funcionar de acordo com como a gente quer ou não. É isso, faz uma sanção a um país, não negocia com aquele, né? Para de falar com fulana, e falar com ela não vem na minha festa de aniversário. No fim das contas, é a única ferramenta que a gente tem para fazer negociações aí ao longo de toda a história da humanidade, em menores ou maiores escalas e proporções. O que a gente tem para fazer agora, aqui, neste momento sócio-histórico, nesse contexto onde a gente está, que a gente está tudo fodido. Não vejo muitas opções.
Lá no fundinho tá aquela vozinha de fundo assim, violência, caos, desespero. Mas não é a melhor resposta, de fato. É, é muito difícil. Acho que vai chegar um momento em que a gente, como sociedade, acho que não agora, acho que isso está começando a se desenvolver, começando, é uma ideia que está começando a crescer, mas acho que mais para frente, daqui a uns bons anos, vai chegar um momento em que a gente não vai ter outra opção. Nesse sentido em que as pessoas vão se sentir tão encurraladas mesmo em que não vai ter outra opção a não ser optar pela violência. Não é o melhor caminho, não é o ideal, mas eu acho que vai chegar esse momento em que as pessoas vão se sentir encurraladas a esse ponto. E essa vai ser sobreviver, exatamente. Questão de sobrevivência. E aí a gente está tentando fazer as coisas numa boa, seguir lei, conversar, pedir, não está dando certo. Então é porque eles querem escutar. Ninguém tem uma frase que a minha mãe falava para mim desde pequena, que ela fala desde para mim. As pessoas elas aprendem pelo amor, elas aprendem pela dor, né? Ou seja, você pode fazer as coisas numa boa ou você pode fazer as coisas de uma forma bem ruim. E eu vejo muito nesse sentido. Então a gente está tentando seguir as regras bonitinho, vamos seguir a lei, vamos pedir, vamos fazer isso, democracia, não sei o quê. Mas a verdade seja dita é que nós estamos colhendo frutos disso? Não é Não, o ideal, mas é o que é. exatamente. Não é o ideal, mas é o que é. Só que isso não é o suficiente. E Mas isso, é, o é o agora fato não de é o você não suficiente ter, e é o uma agora realidade ele material. não está dando. O agora, o jeito que as coisas estão funcionando neste momento, não estão mais aceitáveis. Não faz sentido. E as Só que, pessoas obviamente, chegarem no seu limite e partirem para a violência é uma realidade material. É o que é. As pessoas estão chegando no seu limite. E aí? exatamente, E agora? exatamente. As pessoas estão respondendo, as pessoas estão imprimindo arma em casa para poder assassinar CEO em praça pública em plena luz do dia. É uma realidade material, está Sim, acontecendo. Ah, mas é um absurdo, não sei o quê. Mas é o que é. E aí? E agora? olha até onde as pessoas precisaram chegar para serem escutadas. É isso que eu acho que é muito problemático, muito perigoso mesmo. Esse entendimento, né, de que, olha só, a gente matou uma pessoa importante e agora eles escutaram. Eu acho isso bem complicado, porque dá muita brecha para mais violência e aquela frase bem clichê de violência vai gerando mais violência, até que vai chegar um momento em que todo mundo vai estar se matando e acabou, não tem mais regra, né? Então eu acho que isso é muito problemático, mas acho que é um cenário que está se desenvolvendo, sim. E talvez essa situação do Luigi talvez fosse assim, um empurrãozinho que as pessoas precisavam para entender isso. Eu acho isso muito perigoso. Mas é a Sabe o realidade. que é que eu acho? Não. Um outro detalhe. Ah, O próximo que matar um bilionário, quero ver se vai ter funcionário da McDonald's para dizer onde ele está. Porque eles não pagaram a recompensa. ai, gente, não, essa situação dessa funcionária, eu achei Estão assim. economizando US$ 70 mil, que vai custar caro. Isso É, vai custar muito caro eu, por eu mês. achei isso um desaforo muito grande com essa pessoa, assim, eu ficaria indignada, porque pensa assim, nossa, eu tô aqui tentando seguir as regras bonitinhas, seguir a lei, vou ajudar a polícia, o que eu ganho com isso? Nada. As pessoas estão entrando no site lá para marcar que no restaurante tem rato. Ai, gente, eu achei um desaforo muito grande, cara, com essa pessoa. E eu acho que esse acontecimento dentro dessa grande situação é mais um que só joga assim na nossa cara, assim, tipo, ó, vocês, população, são nada.
vocês não significam nada, vocês não servem pra nada e ninguém se importa com vocês. Foda-se vocês. E teve uma outra coisa também que é para deixar a gente bolado, assim. O cara tava indo para uma reunião importantíssima para falar sobre coisas importantes das diretrizes para a empresa no próximo ano, papapá, papapá. Ele foi assassinado indo para a reunião. Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu a reunião normalmente. É dinheiro, mas aí eu acho que é interessante, talvez a gente pegar essa situação e olhar também por um outro ponto de, de ganância humana, de ignorância humana, de futilidade humana. E assim, a gente percebe nessa situação, nesse ponto específico, né, nessa questão da reunião ter acontecido de qualquer jeito e foda-se, de que como o dinheiro, ele aflora um lado das pessoas muito problemático, né? A gente tá falando de um cara que é assassinado na rua de tarde, à luz do dia. Isso. E aí foi foda, assim, tudo bem. O reunião continuou, tipo, não tem problema não. O nosso coleguinha foi assassinado, mas tá tudo bem. Foca aqui na reunião, que é pra gente ganhar mais dinheiro e extorquir mais as pessoas. Esse é o foco. Que bizarro, cara, isso. Bizarro. Assim, não tem compaixão, empatia, não tem nenhuma emoção por parte dessas pessoas. Isso é muito, muito Morreu 60 mil pessoas, morreu 60 mil pessoas em um. Todos. Time is money. Tempo é dinheiro. O mundo show tem que continuar. Prioridades, né? O que é importante para a vida, para a existência? Prioridade, dinheiro, prioridade. Era os bilhões deles. Bilhões, bilhões, bilhões. Já são todos milionários, bilionários, zilhardários. Não, gente, é surreal. Pode ter certeza que esses caras... Sabe quando tem uma goteira na sua casa? Eu duvido que eles passem por isso. Eles têm problema com qualquer coisa. Pra fila. Tem não. Não, gente. Falta alguma coisa na geladeira dele? Não falta. Não, tem problema com burocracia do Estado, porque tem que... Não tem. É outra realidade, assim, real. Diz que, não sei se é verdade, que o povo fabrica os prints também. Eu não fui checar, até porque Elon Musk é bloqueado aqui nas minhas redes todas. Mas diz que ele teria postado no Twitter que essa história de pessoa sem teto é lenda urbana, é mentira. Não existe gente sem teto, que isso é historinha dos comunistas. Pra mim, a gente é uma pessoa... Coisa assim, sabe? A gente vê uma pessoa que ela já está tão distante da realidade, porque a realidade dele é uma bolha tão grande, tão protegida, que ele está tão distante da realidade mesmo para soltar uma coisa dessa, gente. Porque, para mim, alguém que fala isso, são duas opções. Ou essa pessoa, ela realmente está muito fora da realidade do mundo e não tem contato com essas coisas, que é possível, acontece, né? Quando a gente tá falando de pessoa que tem muito dinheiro, pode acontecer. Ou é aquela pessoa que está tentando... Eu não sei como explicar, não sei se é se enganar ou... É isso, sabe? Se enganar, eu acho isso muito surreal, mesmo. Gente, como que alguém fala isso? Não tem pessoa de rua, não tem morador de rua. Pô, não sabemos se é verdade, se ele realmente se falou isso ou não, isso a gente não pode ser fake, pode ser. Mas o pior é que chega com a naturalidade que a gente não duvida que ele poderia falar isso.
Pelas Dá coisas para imaginar ele facilmente falando isso. que eu acho mais impressionante é isso, é que não surpreende. Ele poderia ter falado isso. Eat the Deixa eu ver. rich. Tá com fome? Não é pra comer brioche, não é pra comer os ricos, como os bilionários. É Eu tô isso. procurando essa frase aqui. É, não sei. Gente, Tem que olhar o Twitter dele lá, o Twitter, né? Eu não vejo, não. É bloqueado, eu não vou desbloquear pra ficar não, se conferindo essas coisas, jogar não. no Google, jogar no Google tem. Mas é isso, pode ser fake, vê se não é print fake. Tô procurando. É assim, nessa exclusivamente, né? Especificamente nessa frase não achei, mas frases problemáticas de Elon Musk é o que não falta se você jogar na internet, gente. Então, isso é. Isso é uma coisa, poderia ter sido. Esse em particular pode ser fake, mas poderia ter sido dele, tranquilamente. Facilmente, Poderia. facilmente. Tanto que a gente tá aqui falando disso, pensando assim, ele falou, porque é totalmente Faz fácil sentido. acreditar. Bom, é isso que os bilionários pensam de vocês. Tem gente que vai defender bilionário. Você é uma dessas pessoas que defende bilionário. Sou psicóloga, vem fazer uma terapiazinha, pode te fazer bem, né? Raquel Não, também. Se for, a gente procura uma pessoa, um profissional especializado, porque tá faltando entender algumas coisas, conectar com a realidade do mundo aí. É isso. é, gente, não. Nem a pessoa sem Eu vou vender consciência. meu peixe aqui. O que eu Hã? posso fazer? Eu vou vender meu peixe aqui, é o que eu posso fazer. E tentar sobreviver nesse mundo cão aí. Não, gente, é. Nem uma pessoa em sã consciência vai defender bilionário. Só defende bilionário quem é bilionário. Se você não é bilionário, não tem por que você estar defendendo essas pessoas, porque deixa eu te falar, meu amor. Você é E vítima deles. Você é a pessoa que está se ferrando para que eles continuem sendo bilionários. É isso. E aí rolaram os vídeos, 11h20, hora de encerrar. Mas deixa eu só falar isso para fechar uns vídeos de umas milionárias, bilionárias, umas peruas batendo as pérolas, cheias de joias, sei lá, com 3 vezes meu apartamento em forma de joias, assim, só no quadro que aparece o rosto, sabe? Oh, meu E povo. falando das pessoas estarem defendendo o assassino de CEO. Ai, coitado desse povo rico, né? Sofre muito, tadinho Foi. dele. Um beijo, tchau. Um beijo e bom final de ano para todo mundo. Nos anos de janeiro. Até janeiro, meu povo. Tchau, tchau.